Os tempos e coisas se mudam, as flores se hão de secar, mas somente tu não se alteras. Jesus nunca há de mudar. Jesus para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonhos vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. As grandes fortunas do mundo jamais hão de aqui se manter. São coisas que duram muito pouco, mas Jesus há de permanecer. Jesus para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonhos vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. O sol pode se tornar sombra, o gozo em tristeza virá, a vida e saúde enfraquecem, mas Cristo jamais vai falhar. Jesus para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam com o rio a correr, e a vida qual sonhos vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. Paz do Senhor, povo de Deus! Paz do Senhor! Sejam todos bem-vindos a essa live especial, a este culto virtual em nome de Jesus. Você que nos assiste agora, online, quero dar o meu abraço a vocês aí do Recife, Paulista, Pernambuco, meus irmãos, minhas irmãs de lá.
Quero também dar o bem-vindo à minha mãe Luzia Ramos de Oliveira, ao meu irmão Natanael Foz do Iguaçu, a minha irmã do Rio de Janeiro, Laudivone, enfim, todos meus familiares que assistem, também meus amigos e colegas pastores que nos assistem de todo o Rio Grande do Norte e outras capitais. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tá certo? Eu fico muito feliz em cada culto virtual, porque eu sei que estarei me dirigindo a esses meus amigos, meus colegas, povo de Deus, que estão sempre conosco nesse trabalho. Quero parabenizar a todos que compartilharam o nosso culto anterior. Nós terminamos com um número, assim, vamos dizer, de pessoas não muito alto aqui pelo YouTube, em torno de 30 pessoas assistiram, mas depois percebi com muita alegria que ultrapassou ao número de centenas, né, que assistiram o culto passados, assim como outros cultos retrasados. Isso significa que o maior número de pessoas assistem depois, tá certo? Mas também é válido, claro, estou aqui online, mas não é necessário que todos estejam lá. Sei que muitos compromissos há, né? Ontem, por exemplo, eu não pude assistir o culto doutrina do nosso pastor presidente, que é toda sexta-feira às 19h30. Eu estava nessa hora lá em Lagoa Salgada, o lugar em que eu pastoreava. Estava visitando o pastor Jonatas Guilherme em uma campanha. Eu fui lá levar uma palavra de Deus, uma pequena saudação, e foi uma noite bem diferente, bem atípica. E vocês podem ver essas fotos aí, né? Estivemos lá, graças a Deus. Então, pela primeira vez ontem faltei o culto doutrina, mas ao vivo, mas estarei assistindo no decorrer dessa semana este culto bem tranquilo, sentado ali. Você pode assistir pela sua televisão, você pode assistir pelo seu celular, pelo seu computador, porque fica gravado tanto no YouTube e fica gravado também no Facebook. E além do mais, né, hoje todas as TVs têm esse sistema agora ligado à internet, né? Então todos os meios hoje que comportam internet você pode assistir, né? Tablet, celular, enfim, todos aí, TV, notebook, computador. Então onde você estiver, você pode assistir. Isso é que é importante. Então eu quero agradecer mais uma vez a todos que assistem online e aqueles que assistem em off. Deus abençoe vocês. E o número, como eu falei, em off, tem me surpreendido, de ser até 20 e agora chega até 30 vezes mais o número maior do que aqueles que assistem ao vivo. Então eu quero agradecer a presença de todos e todos, em nome de Jesus. Nós, quando tínhamos o outro canal que foi excluído, né? Tinha aí, eu acredito, 10 mil, próximo de 10 mil inscritos. Nós tínhamos convidados, estava lá alguns cultos que nós tínhamos convidados, pessoas da Assembleia de Deus, da DEVEC. Nós tínhamos também colocado também outras mensagens, por exemplo, do meu irmão Natanael, lá de Foz do Iguaçu. E todas essas mensagens foram excluídas, né? Junto com as demais mensagens. Nós estamos aí na 51ª mensagem. Acho que as primeiras 20 mensagens, 20 cultos, né, foram excluídos. Com isso, nós estamos, a partir de hoje, trazendo algumas mensagens dessas que foram excluídas, para que fique registrado no canal. São mensagens extraordinárias. A mensagem de hoje vai ser trazida pelo diácono Charles da DEVEC, Natal, falando sobre um pouco da história de José, dos sonhos de José. E quem aqui não tem sonho, né? Todos nós temos sonhos, todos nós sonhamos, todos nós. E a gente precisamos aprender um pouco mais com nossos irmãos de todos os lugares. Aqui a gente não faz exceção de pessoas. Então, se você quer também um dia pregar aqui neste canal, é só falar comigo, tá certo? Pode ser ao vivo, pode ser colocar seu vídeo aqui,
colocaremos com o maior prazer. Amém? Aqui o foco não é o pastor Misael, o foco aqui é a mensagem de Deus, é almas para Jesus. Essa é a mensagem, certo? Essa é o nosso objetivo principal. Então quero dar aí o meu abraço ao diácono Charles, lá da Nevec, em Natal. Estaremos aqui hoje com a participação especial dele, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, também estamos em uma campanha, né? Campanha, eu digo, de oração para a reconstrução. Jesus esteja muito próximo de vir, mas Ele não quer que a gente fique parado esperando Ele vir. Ele quer que a gente continue trabalhando, fazendo a obra. E nós estamos trabalhando, fazendo aí agora uma reforma para mudar a missão do Recanto dos Pássaros do local que hoje está para um novo local. Vai ficar bonito o local, mais confortável para os irmãos e nossos amigos que nos visitam ali. Então, peça você oração, você pode participar de todas as formas que você imaginar, tá certo? Oração, também com a sua presença ali, no Recanto dos Pássaros, que por enquanto não está sendo realizado o culto do lar, porque seria na frente da casa, porque dentro da casa não comporta, dentro do local que não comporta muita gente, então é um local muito pequeno, e aí é feito na frente, na rua. Mas isso vai mudar, esse local que nós estamos para seu novo endereço, Recanto dos Pássaros, comporta aproximadamente, creio que umas 30 pessoas a 40 pessoas ali confortável fora. Mas acredito que no caso da missão já é o suficiente. Glória a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Era um dos meus sonhos, porque começar em qualquer lugar, podemos começar um culto, começar uma missão debaixo de um pé de manga, por exemplo. Mas não podemos passar aniversário 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos depois, né, aquela missão está ainda debaixo do pé de manga. Então, eu penso assim, que a gente podemos usar nossa fé para trabalhar. E a fé sem obra, ela é morta. Não é? A fé só tem vida se ela tiver acompanhada de obras. Eu digo obras. E você aí tem a oportunidade de ser abençoado por Deus, que toda vez que nós ajudamos na obra de Deus, não só com oração, com a nossa participação também financeira, nós temos a chance de ser abençoado financeiramente por Deus. Então você pode aí procurar a mim, qualquer um do nosso ministério aqui, de nossos pastores, para essa finalidade, e será abençoado. Deus abençoe vocês que estão orando e participando e nos ajudando. Muito bem, mas não é só por isso, né? Eu também peço oração porque não só Recanto dos Pássaros já está em trabalho de reformas, né? Segunda-feira estaremos começando propriamente dito, e eu quero ver que seja em tempo recorde, que em dezembro convidaremos nosso pastor presidente, José Gilson Oliveira. Meu pastor presidente, guarda aí um dia e fica atento aí, dezembro, de repente o senhor precisa vir aqui para essa reinauguração. Ontem nós tive como participar do seu culto de doutrina, é um culto maravilhoso. Mas, como eu disse, vou estar assistindo daqui a pouco. Bom, irmãos, então olhem, porque nossa igreja aqui em Areias, certamente, muito em breve, entrará em reforma. Já veio aqui o pastor Tarcísio, ao qual agradeço muito. Nosso pastor Tarcísio, ele é engenheiro civil, ele já esteve aqui, já está trabalhando no projeto e já me deu as dicas, as orientações. Eu sou muito grato, esteve aqui com a irmã Manuela e a sua esposa, e tivemos aqui uma parte da tarde aqui maravilhosa na terça-feira passada. Deus abençoe. Essa terça-feira, né? Essa semana. Então Deus abençoe ao pastor Tarcísio, irmã Manuela, pela disposição. Inclusive ele não está cobrando nada por isso. É uma bênção, né? Ele só queria um cafezinho da tarde quando viesse aqui. Então Deus abençoe, pastor Tarcísio.
Deus seja com o senhor e com toda a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, hoje o culto, como eu falei, ele é um pouco diferente. Nós não vamos ter a terceira etapa. Nós vamos agora, daqui a pouco, ouvir a mensagem e depois nós encerraremos. Deus abençoe vocês. Continue sempre ligado conosco. Pastor Gilson, nosso pastor presidente, toda sexta-feira, às 19h30. Domingo, né? Também tem mensagens especiais, cultos, vindo diretamente lá de Natal, na nossa catedral, às 18 horas de todo domingo, que fica no Facebook e no YouTube. Você que não está podendo ainda ir à igreja, ou está em qualquer lugar que tem acesso à internet e que você não pode ir à igreja, aconselho aqueles que não podem ir à igreja, né? Porque aqueles que podem ir à igreja, vai à igreja, pessoal. Não tenham medo dessa Covid-19. Tá certo? Nós temos todos a nossa proteção, temos tapete de higienização, temos medidor de temperatura, temos álcool gel, temos uma distância social, certo? Um do outro, enfim, o uso de máscara é obrigatório para entrar na igreja, enfim, você tem toda a segurança ali, além da proteção divina. Então não tenha medo, tá certo? Venha, então que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ouvir agora 2 louvores antes da mensagem, porque não vai ter a terceira parte, tá certo? E depois iremos ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Lembrando, sábado, às 19h15, estaremos de volta com mais novidades aqui do Litoral Sul, né? O Litoral Sul está todo vapor. Glória a Deus, não paramos, né? O culto dessa semana não será domingo aqui em Areias, será segunda-feira. E teremos aqui a presença do pastor Jonatas Guilherme, que estará pregando a palavra de Deus. Então, você é nosso convidado. Um abraço e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar.
Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobreviver adorando, sobreviver confiando, sobreviver, não desistir, Deus cuida de mim. Sobreviver adorando, sobreviver confiando, sobreviver, não desistir, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. Eu vou chamar, vai cantar comigo um hino que eu fiz novo chamado O Sonho de José. Deus vai realizar os teus sonhos. É inédita. Eu vou chamar André Valadão. Ele é novinho, bonito, mas ele canta igual velho. Experiência. Agora escuta a história que nós vamos cantar pra você. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Aí, bolero. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Através da fé. André Valadão. Através da fé eu posso. Deus vai, quero ouvir. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Diga aí, você agora está no deserto. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. Ela vai chegar. A vontade de Deus
fé. Através dessa fé eu vou vencer tudo na fé. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Assembleia de Deus Plenitude, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o diácono Charles, sou membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo aqui no Mirassol, em Natal, Rio Grande do Norte. Pastor dirigente, pastor Anderson Correia Santos, pastor presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Lima Malafaia. É com muito prazer que venho aqui compartilhar um trecho da Palavra de Deus juntamente com vocês nesse momento, nesse culto online, nesse momento de pandemia, mas que creio que Deus tem grandes coisas para fazer nesses dias. Deus não permitiu que nada viesse para que não fosse para nosso fortalecimento em nome de Jesus. A palavra do Senhor declara que algumas enfermidades não são para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso a igreja dele se reúne, independente de templo, onde estiver, dobra os seus joelhos, clama ao Senhor e ele inclina os seus ouvidos para nos responder. Agradeço a oportunidade ao pastor Misael. Peço que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu ministério, abençoe sua família, que tudo lhe vá bem, pastor. Muito obrigado. É uma honra poder estar participando desse culto juntamente com vocês, cultuando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, louvor e adoração. O trecho da palavra do Senhor, o texto que Deus revelou a mim para que fosse trazido juntamente a vocês, encontra-se no livro do Gênesis, o início de todas as coisas, no capítulo 37, a partir do verso 20. A partir do verso 20, eu não vou me estender muito, mas foi aquilo que Deus colocou no meu coração para estar trazendo e compartilhando junto com os irmãos, porque teve uma experiência para a minha vida, eu acredito também terá para você. É uma história que todo mundo conhece, ou muita gente conhece, a história de José. José era um sonhador, José era um rapaz que tinha revelação através de sonhos das coisas de Deus, daquilo que Deus tinha vontade de fazer. E nós, como igreja do Senhor, devemos sonhar, devemos permanecer firmes e devemos sim ser instrumentos de Deus naquilo que Ele quer fazer para as nossas vidas e para as outras pessoas, para o povo de Deus, para aquele também que não conhece ao Senhor. Então, assim como José foi contrariado, assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos por estar pregando a palavra do Senhor, nós muitas das vezes também somos rejeitados, nós muitas das vezes somos açoitados, nós muitas das vezes somos colocados de lado. Os jovens, as mulheres, homens, crianças, por saberem que são cristãos, por saber que são crentes, vamos colocar assim, as pessoas acabam tendo uma certa aversão, mas quando o momento de tribulação chega, é aquele pessoal que teve uma adversidade, aquele pessoal que as pessoas rotularam como bitolado, como crente, como mania, como isso, como aquilo outro, são eles que as pessoas vão pedir socorro. Eu quero te convidar a estar lendo nessa parte da palavra do Senhor. Capítulo 37, a partir do verso 20, diz assim: Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova. E diremos, algum animal o devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. E Rúben, ouvindo isso, o livrou de suas mãos e disse, não o matemos. E Rúben lhes disse, não derrameis sangue, mas lançai-o numa cova que está no deserto. E não ponde a mão sobre ele, disse isso a fim de livrá-lo de suas mãos para trazê-lo de volta ao seu pai. E aconteceu que quando José havia chegado aos seus irmãos, eles despiram José de sua túnica de muitas cores que estava nele. E eles o tomaram e lançaram em uma cova. E a cova estava vazia, não havia água nela. E eles sentaram-se para comer pão e levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade com seus camelos, carregando especiarias e bálsamo e mirra,
transportando para o Egito. E Judá, lembre desse nome, disse aos seus irmãos: que proveito haverá se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde e vendemos-los aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Bom, aqui a gente pode trazer um pouco a memória de como começou a vida de José, que nós estávamos falando um pouco antes de nós lermos. José ser um jovem escolhido por seu pai, um filho da velhice já do seu pai Jacó, e nós vemos que ele era o predileto, porque era o filho da mulher que Jacó amava. E isso tudo trazia um certo ciúme aos seus irmãos. Esse ciúme começou a culminar, começou a aumentar em virtude do posicionamento de José estar sendo usado por Deus através de sonhos. E toda vez que José sonhava, incomodava mais ainda os seus irmãos. E seus irmãos não tinham uma vida condizente com a palavra do Senhor. Diz assim em algum texto anterior, nos capítulos anteriores, que José via seus irmãos em comportamentos não condizentes com a palavra de Deus e falava com seu pai. A primeira lição que eu aprendo aqui é: nem sempre as pessoas que estão falando de você para alguém estão falando para o seu mal, para estar falando para o seu bem. E os irmãos deles não interpretaram dessa maneira, acharam como se ele fosse um X9, um fofoqueiro, e tiveram uma certa aversão com ele. E isso foi gerando muito incômodo ao ponto de chegar ao texto que nós lemos. Se eu tivesse que intitular essa palavra, essa pregação, esse momento que eu estou compartilhando com vocês do texto da palavra do Senhor, eu intitularia como: o que nós fazemos na presença de Deus? Se nós estamos feito que aquilo que Deus manda, se nós temos omitido aquilo que Deus tem nos ensinado a fazer. Por que, Charles, você colocaria esse título? Porque José, mesmo sendo mimado, mesmo o pai dele tendo ele como escolhido, tendo ele como preferido, ele fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. E fazer aquilo que Deus manda você fazer traz muito transtorno. E por que traz transtorno? Traz transtorno porque o mundo não quer que você seja aquilo que Deus mandou você ser. O mundo não está satisfeito que você seja o que Deus mandou você ser. O mundo não quer que você faça aquilo que Deus mandou você fazer. E por que ele não quer? Por que as pessoas ficam insatisfeitas? Porque quando você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, automaticamente você vai contrariar aqueles que querem andar contrário à palavra do Senhor. Você vai arrumar inimizade, você vai arrumar pessoas que queiram te afrontar, pessoas que queiram se distanciar de você, pessoas que tenham aversão a você. Mas na hora que precisam de alguém, na hora que precisam clamar, na hora que precisam orar, na hora que precisam jejuar, na hora que precisam de um socorro, pasmem, é a você que eles vão vir atrás. Glórias ao santo nome do Senhor. Eu não falo isso para que você venha se sentir alguma coisa, para que você venha se exaltar, mas para que o nome santo do Senhor seja exaltado sobre todas as coisas. Porque quando você se torna referência, as pessoas sabem: eu posso contar com aquele camarada ali, porque ele verdadeiramente faz a vontade de Deus. Eu posso colar com aquele camarada ali, porque ele prega a palavra de Deus. Eu posso contar com aquele irmão ali, que eu tanto rejeitei, que eu tanto tive aversão, que eu tanto não quis perto de mim, mas eu tenho certeza que o que ele faz é a ordem do Senhor na vida do ser humano. E as pessoas acabam se aproximando por uma necessidade daqueles que muitas das vezes tiveram aversão. Nós vamos ver quando o texto continua, o livro continua, a história de José continua. José é levado ao Egito pela caravana de ismaelitas. E chegando ao Egito, ele é vendido como escravo e levado à casa de Potifar. Potifar trabalhava diretamente com Faraó, ele era chefe praticamente da segurança, tinha um cargo de importância diante de Faraó, e levou o jovem José para estar na sua casa trabalhando ali como escravo. A primeira provação que José passa após ser vendido, é lógico que não é a primeira provação na vida dele, porque só enfrentar essa aversão dos seus
irmãos, já é uma certa aflição, já é uma provação que ele passa, mas a primeira que ele passa já no Egito, depois de ser vendido e levado à casa de Potifar, é que a mulher de Potifar se interessa por José. E esse interesse por José, nós poderíamos trazer aqui para os jovens, nós poderíamos trazer para os mais novos, ou até mesmo para homens, que muitas das vezes passam pela cabeça que não tem ninguém olhando, não tem ninguém vendo, eu posso fazer o que quiser. Eu já sou escravo, eu já fui vendido, já fui desvalorizado pela minha família, ninguém se importa comigo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Eu sou apenas um escravo, eu sou um lacaio, Deus não gosta de mim, Deus já esqueceu de mim, eu vim parar aqui no Egito, então eu posso fazer o que eu quiser. Já que a mulher de Potifar está afim de mim, então vou adulterar, não vou respeitar a casa do meu senhor aqui que me trouxe para ser escravo, Potifar, não vou respeitar as leis do meu Deus, o Deus da casa do meu pai, do que eu aprendi, eu posso fazer qualquer coisa, qualquer hora, em qualquer lugar, já que estou aqui, estou perdido. Mas não foi essa a atitude que José tomou. José falou, não, eu não vou trair a confiança daquele que confiou a sua casa a mim, que confiou a sua esposa a mim. Eu não vou trair aquilo que o meu pai ensinou na casa dele. Eu estou no Egito, eu estou numa terra estranha, eu estou numa terra de pecado. Nós hoje usamos o Egito para rotular uma terra de pecado. Esse veio lá do Egito. Esse aí estava no pecado, esse aí estava nas trevas e Deus trouxe para a luz. José foi o contrário, ele estava na casa do pai dele, ensinado pelo pai dele, mimado, cuidado pelo pai dele. E ele é levado como escravo, à terra do Egito. E lá é que ele começa a sofrer certas coisas. E essa provação, essa tentação, ele não deixa ser levado pela situação, pelas circunstâncias. Muitas pessoas, por uma adversidade, começam a falar, começam a criticar. Aconteceu uma coisa na igreja, eu vou sair da igreja porque o pastor não me deu oportunidade, porque aconteceu isso, porque a irmãzinha aquilo, porque, ei, deixa eu falar uma coisa com você, se o teu patrão falar o grosso com você não vai lá pedir demissão e falar que não quer mais trabalhar, você continua trabalhando. Então não são as circunstâncias que tem que fazer você tem que saber o que você é na presença de Deus. O título é o que eu sou na presença de Deus, o que eu faço com a vontade do Senhor, o que eu faço determinado por Deus para a minha vida. Deus determinou a você, faça a minha vontade. José sabia qual era a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que ele fez? Saiu da casa do pai dele, não queria sair, mas estava como escravo no Egito. Chegou lá, teve uma tentação, teve uma provação, a mulher queria ele, mas ele falou não, porque ele sabia quem ele era em Deus, independente da circunstância onde ele estava. Ele não queria saber se o vento estava ruim, ele não queria saber se tinha crise, ele não queria saber se as coisas iam mal, não queria saber se ele era escravo. Ele sabia uma coisa: eu sei quem eu sou em Deus e vou permanecer firme aquilo que eu acredito e tenho fé. Então, muitas das vezes nós vamos ficar trazendo para nossas vidas as passagens, essa Bíblia, a palavra do Senhor, esse guia maravilhoso que nós temos aqui, o manual de todo e qualquer ser humano que leva a enxergar Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e nós temos que pegar essas lições e trazer para a prática. O que eu tenho feito quando ninguém tem olhado? Como eu tenho me comportado quando não tem ninguém por perto? Eu falo para minhas filhas aqui em casa, não tome nenhuma atitude olhando para a direita ou para a esquerda, para frente e para trás. Tome uma atitude olhando para o alto, autor e consumador da sua fé. O que será que Deus vai pensar sobre a atitude que você está tomando? José sabia o que ele tinha que fazer, abrir mão da carne, da vontade carnal, do que aquela mulher queria, para estar na presença do seu Deus, para estar respeitando o homem que confiou a sua casa, Potifar, para que ele fizesse os serviços ali, confiando naquilo que o pai dele, Jacó, tinha ensinado para ele, a doutrina na presença do Senhor, e não desistir. Mas parece que a vida pronta a cada coisa que é totalmente contrário. Quando quando José é levado ao Egito, ele tem 17 anos. Foi injustiçado dentro da casa de Potifar e acabou onde? Na cadeia. Por que, Charlie, acabou na cadeia? Já que ele fez o certo, porque Deus tem um plano diferente para cada um de nós. Eu fico pensando aqui, se fosse qualquer um outro irmão de José que fosse vendido e levado ao Egito, será que ele iria para a casa de Potifar? Será que a esposa de Potifar ia querer? Será que ele ia parar na cadeia? Será que as coisas seriam do jeito que foi? Não, meus irmãos, porque Deus tem um plano para cada um de nós.
O que nós temos que fazer é obedecer, é guardar a vontade do Pai. Obedecer, essa é a palavra. Eu tenho feito aquilo que Deus quer que eu faça. Eu tenho feito aquilo que é a vontade de Deus. José fugiu da mulher, mas mesmo assim foi penalizado. Foi parar dentro da prisão. E lá ele encontra 2 homens, o padeiro e o copeiro de Faraó, que estavam presos também. E eles sonharam e pediram para José: José, eu tive um sonho estranho. E José revela para eles o que iria acontecer. A segunda coisa que eu aprendo aqui é o seguinte: não deixe de fazer aquilo que Deus deu na sua mão por causa de injustiças humanas. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor te entregou para fazer por causa da situação. Não deixe de fazer aquilo que Deus mandou você fazer porque alguém te decepcionou. Deus não tem nada a ver com as decepções dos homens na sua vida. O plano de Deus é perfeito. A hora do Senhor não falha. A vontade de Deus permissiva é boa, agradável e perfeita. É a vontade do Senhor. E Deus preparou algo para você diferente daquilo que os teus olhos humanos estão vendo. Ele foi levado para a cadeia, as pessoas sonharam, ele revelava sonho e ele podia pensar: olha, por causa de revelar sonho que eu vim parar, onde é que eu vim parar? Eu vim parar aqui no Egito, eu fui vendido pelos meus irmãos por causa dessa mania minha de sonhar, de ter sonho revelado, de revelar sonhos. Eu vou parar com esse negócio, eu vou me calar, eu vou fechar meu bico, quero nem saber se estão sonhando, deixa sonhar quem quiser, eu não vou falar nada, pelo contrário. Ele viu que tinha algo que era inerente ao que Deus queria para a vida dele, ele sabia que era mais forte do que ele tinha que obedecer. Sabe por quê, meus irmãos? Quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós sabemos que nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Nós temos que fazer, nós temos sede de fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não nos entregamos em qualquer adversidade que acontece. A gente não para. É como se fosse uma bicicleta, a gente começa a pedalar e pum, olhou para trás, caiu. A gente aprende, quando eu estiver pedalando, eu não tenho que olhar para trás, eu tenho que olhar para frente. É a mesma coisa da tua vida espiritual. Vai ter momento que você vai tropeçar, vai ter momento que você vai cair. Para de olhar para trás, olha para o teu alvo, olha para o foco e continua. Se Deus deu algo na tua mão para você fazer, faça. Se Deus te deu um talento, não enterre. Se Deus te deu alguma coisa boa para você trazer para a humanidade, não venha a tapar aquilo que Deus já te deu. Revele, mostre. Se é da parte de Deus, deixe que Deus venha te usar poderosamente em Cristo Jesus. José deixou ser usado. E por ele ter sido usado pelo Espírito Santo de Deus e ter conseguido revelar os sonhos, não quer dizer que a coisa não foi boa, se foi ruim ou se for mal, se for péssima, se for maravilhosa. Ele revelou, um morreu e o outro viveu. Muitas pessoas não estão querendo falar para os outros a verdade em Cristo Jesus, daquilo que aprender, daquilo que tem que ser feito, para não poder magoar. Mas José não, José falou: você vai morrer, você vai viver. É lógico que vai haver uma revolta, é lógico que vai haver uma aversão, é lógico que as pessoas não vão querer ouvir isso. Mas quando você está baseado na palavra do Senhor, quando você sabe o que você é em Cristo, você abre a sua boca e Deus te abençoa para ser bênção para outras vidas, ainda que tenha que ser uma correção. E ele falou, e os homens se revelaram, os homens foram fazer o que tinham que fazer, um morreu, o outro viveu. E José pede apenas uma coisa: não esqueça de mim, por favor. Só que o tempo passa, José continua. Eu acredito que nesse momento, não vou querer conjecturar, mas eu acredito que, como qualquer ser humano dentro de uma prisão, fazendo a vontade de Deus, se achando injustiçado, já deve pensar: Senhor, o que eu fiz para estar passando por isso tudo? O que eu fiz para estar nessa prisão? O que eu fiz, Senhor? Eu apenas sonhei, o Senhor me dava a revelação dos sonhos, eu sonhei, meus irmãos venderam, eu sonhei vim parar no Egito, eu sonhei, fui escravo na casa de Potifar, eu sonhei, a mulher quis me agarrar, eu fugi, isso continuo sonhando e estou aqui preso, eu sonhei, um sai e eu fico. Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Eu acredito que na cabeça dele deve ter passado muitas coisas. De repente é você que está olhando para o lado e falando assim: eu estou sendo tão certo no meu trabalho e aquele cara que é promovido eu fico. Por que será que aquela pessoa que foi escolhida por uma coisa e eu não fui? Por que o filho de fulano vai e o meu não vai? Por que um é aprovado e eu não sou? Deixa eu falar uma coisa contigo: os planos de Deus são maiores que os seus planos.
Os planos de Deus estão acima dos seus planos. Pura e simplesmente faça o que Deus mandou você fazer. Não olhe para frente, não olhe para o lado, não olhe para o alvo que é Cristo. Não olhe para as pessoas que estão perto de você, não olhe para a situação, não olhe para a circunstância. Olhe para o alvo, Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. A vida de José continua dentro da cadeia, dentro da prisão. E de repente, em um momento, o faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar, ninguém consegue revelar. Ele não fala nem qual é o sonho, ele só quer, tive um sonho, quero que alguém fale para mim o que significa. E o copeiro lembra, José lá na cadeia, aquele cara, ele pode fazer alguma coisa pelo faraó. E ele é trazido à presença do faraó. E por ele continuar fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, o que ele mandou fazer? Já revelar sonhos. Por ele não ter falado assim, eu não vou abrir mão daquilo que Deus colocou para minha vida, eu não vou abrir mão por causa da adversidade, não vou abrir mão por causa da situação, não vou abrir mão porque eu agora sou um prisioneiro, porque eu sou injustiçado, porque eu sou um escravo. Ele é levado à presença de faraó, e quando é levado à presença de faraó, o faraó fala, é você que é o cara? Então fala o que significa meu sonho. E Deus capacita José de uma maneira tremenda, ao ponto de José revelar sobre a questão da fome que a terra passaria. A fome não foi para o Egito, a terra toda foi assolada com fome. E por isso, eles conseguiram administrar, ou seja, os anos de fartura e os anos de fome, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Os 7 anos de fartura foram administrados porque José foi revelado e foi o melhor administrador que o Egito teve. E por isso ele deixou de escravo, deixou de injustiçar na casa de Potifar, deixou de um prisioneiro qualquer que ele era para ser o segundo maior homem do Egito, abaixo apenas de Faraó. Olha só que coisa tremenda, gente. Quando Deus tem um plano na tua vida, as pessoas estão te vendo como escravo, as pessoas estão te vendo como um qualquer, as pessoas têm inveja de você e te lançam numa cova, as pessoas te pegam e falam mentiras sobre a tua vida e você vira um prisioneiro qualquer. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus está cuidando de você e você está firme na palavra dele, ele te levanta entre os homens, entre as nações, sendo a sua, sendo uma estranha, e fala assim, é aqui que eu vou te colocar, eu vou te tirar daqui para te colocar aqui em cima, porque eu quero que você continue sendo usado por mim, porque você foi usado por mim quando eu estava num momento de derrota, de fracasso, a coisa estava brava, a coisa estava preta, mas você continuou firme. Então agora eu vou te honrar e te colocar aqui em cima. E ele virou, segundo do Egito, um homem que conseguiu administrar a fome. Por causa da fome, as pessoas começaram a vir até o Egito para poder se alimentar. As pessoas começaram a vir para comprar. E quem aparece? Os irmãos de José. E no momento que os irmãos de José aparecem, ele reconhece os irmãos. Só que os irmãos não reconhecem ele. E por isso ele consegue, vai falar a palavra de Deus, que ele consegue, numa situação, fazer com que traga um irmão mais novo, Benjamim, que ele não conhece, que é depois dele. E eles tiveram que ir e voltar com o irmão. E chegaram lá, trouxeram o irmão, ele conheceu o irmão. Só que ele fez, vamos colocar assim, uma pegadinha. Colocou utensílios, colocou a forma de pagamento que eles deram da comida, da alimentação que eles estavam levando. E foram tratados como ladrões. Só que tudo era estratégia de José poder pegar e se revelar. E quando eles são trazidos na presença de José, ele se revela aos irmãos e fala quem ele é. Os irmãos se alegram, eu acredito que deve ter sido um momento de muita emoção, um momento de choro, um momento de alegria, um momento de muita comoção. E vem o pai dele, vem o povo dele e vão morar no Egito. E depois vocês sabem, o povo multiplica dentro do Egito e começa a perseguição, e vem Moisés e já é uma outra pregação. Mas o que eu fico vendo é que em situações difíceis, aqueles que não perdem a sua fé, aqueles que não desanimam, aqueles que não murmuram, podem mudar uma situação de muita gente que está ao seu redor. Você quer ver um exemplo? A atitude de José mudou a vida de uma terra, mudou a vida de povos. A atitude dele ter continuado fiel a Deus.
A atitude de Noé mudou a situação da humanidade. Acabou a terra, ficou a família de Noé, porque ele creu e fez a vontade de Deus. A atitude de Moisés mudou o quadro, a situação de um povo. O povo hebreu que era cativo foi liberto, alcançou a terra prometida. Então vejam, homens que fazem a diferença para povos, para nações, para a terra, para a humanidade. Jesus Cristo até hoje tem o poder, pela sua atitude, pela sua entrega, de mudar toda e qualquer situação. Se você ainda não conhece Jesus, se você ainda conhece esse Deus maravilhoso que nós estamos pregando aqui na palavra do Senhor, eu quero te convidar a você dar, parece até uma coisa meio que louca, né? Darmos uma oportunidade para Deus. Quem somos nós? Mas eu queria convidar você que não conhece a Cristo Jesus, que teve o convite, recebeu o link para estar vendo essa live, para estar vendo essa pregação, para estar vendo esse vídeo, para que em nome de Jesus Cristo você levante suas mãos aonde você estiver e aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Preste atenção numa coisa: pessoas falhas, sim, pessoas, seres humanos falhos, sempre vão estar em todos os lugares, desde o início até o fim. Se por Adão nós fomos considerados todos nós pecadores, em Cristo Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância e perdoar os nossos pecados. Presta atenção numa coisa: a palavra de Deus está recheada de homens e mulheres falhos, por exceção de Jesus Cristo, que foram usados como instrumento de Deus na face da terra. Então, o que nós temos que fazer é permitir ser um instrumento de Deus na face dessa terra. Se você não conhece Jesus, levante suas mãos, dê uma oportunidade e deixe Deus te usar como instrumento dele na face dessa terra para outras vidas. Se você não entende o que eu estou falando, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus. O que é isso? Eu estou te chamando para a religião, eu estou te chamando para você ir para a minha igreja, não, eu estou te chamando para você ter uma vida de comprometimento com o Senhor, para você procurar uma igreja evangélica próxima à tua casa, para você procurar uma igreja evangélica em Areias, ou onde você estiver, em Natal, Rio Grande do Norte, no Brasil, aonde você estiver, em outra nação. Eu quero te convidar a você fazer um voto com Cristo Jesus, um compromisso. Senhor, eu me entrego aos teus pés, eu me rendo ao Senhor, eu quero ter Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E será que vai acontecer como José? De repente você vira escravo, de repente você vira prisioneiro, de repente as coisas parecem que estão dando tudo errado para você. Mas olha só, José tinha 17 anos quando foi levado como escravo. Com 31 ele virou o segundo homem mais importante do Egito. Demorou um tempinho, né? As coisas podem até demorar, mas eu tenho certeza que em Cristo Jesus nós temos a vitória. A vitória, a paz que excede todo entendimento, é só o nosso Cristo que pode dar. Eu te convido hoje a fazer esse voto, esse compromisso. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa, igreja Assembleia de Deus em Areias, Assembleia de Deus Plenitude em Areias. Procure o pastor Misael, procure conversar com ele, procure a esposa dele se você é uma mulher de Deus, se você é uma mulher que está precisando entregar sua vida para Cristo. E você, meu irmão, minha irmã, não desanime. A situação, a circunstância parece até que estão te levando para uma cova, estão te levando para uma cadeia, estão te levando a ficar aprisionado, estão te levando a ficar esquecido, mas Deus nunca esquece dos seus. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere em Cristo Jesus, que Deus derrame o seu óleo, o seu bálsamo, a sua graça sobre a tua vida, que tudo vá bem para você e para a tua casa. Em nome de Cristo Jesus eu profetizo. Nós, como igreja do Senhor, temos que profetizar no meio da pandemia, no meio da loucura, no meio da doença. Nós temos que profetizar sobre o vale de ossos secos. Ezequiel foi levado em espírito e Deus perguntou: Ezequiel, por acaso teria jeito esses ossos secos? Ele virou para o Senhor e falou assim: Senhor, tu sabes. Ele falou assim: eu sei. Então profetiza. Deus sabe o que vai acontecer, mas quem tem que profetizar é você. Profetize sobre a sua casa, profetize sobre a sua parentela, profetize sobre a sua igreja, sobre o seu bairro, sobre a sua rua, sobre a sua faculdade, sobre a sua escola. Profetize, abra a sua boca, profetize e fale coisas boas e Deus vai te honrar em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo
e muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Unidos, avante, lutemos, com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa Assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar, e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar, e as muitas almas ganhar.